Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos começar nosso estudo bíblico. Ore por nós, por gentileza. Você mesmo, ela e depois você. No final você. Já está resolvido. Amém. 1 Coríntios capítulo 3. Chegamos então no terceiro capítulo, né? 1 Coríntios capítulo 3. Hoje nós iremos, se Deus permitir, do versículo 1 até o versículo 9. 1 Coríntios capítulo 3, do 1 ao 9. Já vimos aqui então, até agora, a forma com que Paulo cumprimenta a igreja de Corinto, mesmo sendo a igreja mais problemática do Novo Testamento. Vimos uma igreja eleita em Deus, mesmo diante de todas as suas dificuldades. E aí vem a dúvida no coração, né? Eleita de Deus, chamada para ser santa. Aquela que Deus vai, através do seu Filho, confirmar até o fim. Está tudo no capítulo 1. É a igreja que mais deu problema para Paulo. A igreja que mais deu trabalho para o apóstolo Paulo. Aí depois, capítulo 1 e o capítulo 2, quase a mesma ideia. A ideia de que para o mundo o que é loucura, para Deus é sabedoria. Para Deus, o que é loucura, para o mundo é sabedoria. E Deus, através do apóstolo Paulo, foi até Corinto não com sabedoria humana, mas com o poder de Deus. Vimos tudo isso. Vimos também que o homem natural não consegue entender as coisas do Espírito. Não tem como você ficar insistindo com alguém que não é espiritual para compreender, entender e abraçar as coisas de Deus, porque as coisas de Deus são recebidas pelo Espírito. Então não adianta, não tem como. Agora, a partir do capítulo 3, Paulo vai entrar, de fato, então, no primeiro problema da igreja. Você lembra na introdução? Eu não sei se você vai lembrar. Eu lembro, eu estava aqui. Alguém lembra de quando nós fizemos a introdução da carta? É difícil lembrar de cabeça, né? Mas, quando eu fiz a introdução da carta, primeiro eu falei de Paulo, nós falamos um pouco da vida de Paulo. E aí depois nós falamos dos problemas da igreja. E o primeiro problema da igreja era divisão. Então, a partir de agora, no capítulo 3, nós teremos o primeiro problema da igreja agora sendo descortinado na nossa frente. Depois desse problema aqui, que é a divisão, irmão, vai ter um homem se deitando com a mulher do seu pai. Um homem se deitando com a mulher do seu pai. Olha o problema da igreja. Capítulo 6, litígio. O homem com problema com outro irmão da igreja e não resolvia não. Foram para a justiça. É pecado um crente levar um crente da justiça. Não estou dizendo que é pecado um crente levar um ímpio na justiça ou requerer os seus direitos. Mas um crente, levar um crente, um irmão em Cristo, Pio está com problema com o Tarley. Aí, ao invés de sentar aqui e resolver entre os sábios da igreja, que é a expressão que Paulo usa, o que o Pio faz? Vou levar na justiça, te espero lá no tribunal. Não deveria ser assim. Um problema lá na igreja. Capítulo 7, o problema era divórcio. Capítulo 8 ao 10, o problema era idolatria. Capítulo 11, a insubmissão feminina. Capítulo 11 também, a falta de temor a Deus na Santa Ceia. Capítulo 12, no capítulo 13, aquela igreja estava valorizando mais o dom de línguas, ou melhor, os dons do que o amor. Está errado. No capítulo 14, valorizando mais o dom de línguas do que a profecia. No capítulo 15, já estavam duvidando da ressurreição de Jesus. No capítulo 16, Paulo já percebe que precisa ensinar generosidade naquela igreja. Então era uma igreja problemática. Igreja e problema, sinônimo. Igreja e dificuldade, sinônimo.
Aqui o primeiro problema, o problema de divisão. Não, isso, na introdução. Olha para você ver, irmãos. Eu sempre falo quando eu prego 1 Coríntios, seja onde for, eu falo assim, você só pode sair dessa igreja quando esta igreja for pior do que a igreja de Corinto. Porque Paulo encontrou todos esses problemas na igreja de Corinto. Paulo fundou a igreja de Corinto. Quando ele recebe notícia... Irmão, Paulo ficou lá 18 meses. Aí fundou a igreja. Aí saiu para a terceira viagem missionária. Aí recebe notícia da igreja. É como se Paulo tivesse fundado a igreja, ou melhor, é como se eu tivesse deixado essa igreja e ir para as férias. Minhas férias estão chegando. Graças a Deus. Aí quando ô Pedro, como é que tá essa igreja aí? Como é que tá? Deixa eu te contar como é que tá. Fulano tá brigando com o Beltrano. Ciclano tá... É assim. Imagina, Paulo funda a igreja. Sai da igreja. Como é que tá a igreja? Como é que tá a igreja? Na época de Paulo não era assim. A carta. Como é que tá a igreja? Tá com divórcio, tá separando, tá tudo dividido, tá com motim, tá com divórcio. Imagina. A igreja que Paulo fundou. Então é isso que nós vamos encontrar na carta de Corinto. Por isso que o Espírito Santo nos guia a estudar 1 Coríntios. Para que a gente vá sanando os problemas da nossa igreja. Não sei se você já reparou, mas nessa igreja também tem problema. Não sei se você já reparou. Então nós vamos sanar esses problemas aqui pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Capítulo 3, versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. E o que significa carnais aqui? Como a crianças em Cristo. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês aqui. Existe uma expressão, baseada nesse texto, do crente carnal. Já ouviram falar isso? O que seria o crente carnal? Na visão de quem acredita nisso, nessa expressão, o crente carnal seria aquele que recebeu Jesus, mas que vive uma vida na prática do pecado. Eu não posso conceber uma possibilidade dessa. Porque o crente genuíno e o cristão verdadeiro, ele vive numa vida de santidade. Romanos 6 diz que a graça que nos salvou é a graça que nos faz morrer para o pecador. 1 João capítulo 3, já estudamos isso, diz que quem conhece a Deus não vive pecando. Quem vive pecando não conhece a Deus, nem nunca o conheceu. Porém, o crente carnal, no sentido de viver uma vida na prática do pecado, eu não posso aceitar. Agora, se você chamar de crente carnal, aquele crente que ainda não amadureceu, aí tem tudo a ver com o texto. Porque o texto, em primeiro lugar, está mostrando que aqueles crentes são como crianças na fé. Aqui seria o sentido de carnal, eu, porém, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Então, como crianças em Cristo, aquela igreja estava se portando. Não toda a igreja, alguns membros, aqueles que estavam em divisão. O texto não deixa claro se era todo mundo da igreja que estava em divisão, mas que tinha gente fazendo divisão na igreja, isso é um fato, porque Paulo escreveu. No versículo 2 e principalmente no 3, você vai ver que essa infantilidade te faz parecer com um mundano. Nós vamos chegar lá primeiro. Paulo está dizendo que ele não podia conversar com aquela igreja como conversaria com uma igreja espiritual, e sim como crianças. Irmão, essa era a maior ofensa que aquela igreja poderia receber. Imagina o apóstolo Paulo dizendo assim, olha, não tem como conversar com vocês como adultos. Eu tenho que tratar vocês como crianças. Porque espiritualmente falando, é isso que vocês são, crianças. Imagina o apóstolo Paulo e o tanto de conhecimento que o apóstolo Paulo tinha da palavra de Deus, o tanto de conhecimento que o apóstolo Paulo tinha de Deus, o tanto de conhecimento que o apóstolo Paulo tinha da vida com Deus. Só que ele não podia passar isso. Ele tinha que falar para aquelas pessoas como criança, como um adulto fala para criança. Você não despeja todo o seu conhecimento e toda a urgência da vida uma criança de 1 ano. Ela não consegue receber. Ela não vai absorver. E é isso que Paulo está falando. Tem um jeito de falar com quem é espiritual.
E tem um jeito de falar com quem é carnal, nesse sentido, infantil. E Paulo diz, de qual jeito vocês acham que eu vou falar com vocês? Como a infantis. Nós estamos tudo velho de guerra aqui, irmão. E às vezes a gente tem que voltar a falar como criança. É assim, ó, não pode brigar com o irmãozinho não, tá? Aí você não briga não, briga não. Aqui, você consegue pedir perdão para fulano? Consigo. Consegue não falar mal de Beltrano? Consigo. É assim que às vezes a gente trata um com o outro aqui. Faz parte do ensinamento bíblico? Faz parte do ensinamento bíblico. Mas tem coisa, irmão, que a gente já deveria ter passado de fase. Eu não sei quanto tempo você tem com Cristo. E eu não sei quanto tempo você tem de vida. Mas tem coisa que já ficou para trás, gente. Tem coisa que era quando você era do maternal. Quando você era da primeira série. Nós estamos caminhando com Jesus. Acabou esse negócio. Acabou essas pequenas coisas que nos barram e que nos atrapalham. Olha lá, versículo 2. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podieis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. O que Paulo está dizendo? Paulo chega para aquela igreja, depois de ter fundado a igreja, no final da sua terceira viagem missionária, ele escreve a carta. Durante a segunda viagem, ele funda a igreja, e ele diz, eu não pude falar aí com vocês sobre coisas espirituais, porque vocês não dão conta, tive que dar leitinho. E até hoje vocês não conseguem. Não parece que a igreja não estava progredindo. Pelo menos esses membros. Eu não vos dei alimento sólido, porque ainda não podieis suportá-lo. Nem ainda agora podeis. Então no passado ele não pôde entregar coisa pesada para a igreja. Doutrina forte. Depois, quando passa um tempo e ele escreve a carta, ele continua não podendo entregar coisa madura para a igreja. Porque a igreja tinha passado o tempo, mas não tinha trocado de fase. A igreja tinha passado o tempo, mas não tinha amadurecido. E não é assim muitos crentes hoje? 10 anos na igreja não amadurece nada. 20 anos de crente, os mesmos problemas, as mesmas coisas, e fica só no leitinho. E a pergunta é, irmão, eu tenho 34 anos de idade. Se eu estivesse tomando até hoje leite, só leite, eu estaria aqui? Não estaria. Você também não estaria. É por isso que a gente não cresce espiritualmente. Porque só fica no leite. Só fica nas pequenas coisas. O autor aos Hebreus diz que muita gente já deveria ser mestre, mas ainda está preso nas infantilidades da vida. E por isso não avança e não progride. Sempre tem que voltar às coisas elementares da fé. E assim são alguns de nós. Estamos tão acostumados com isso tudo aqui que a gente esqueceu de crescer. É muito fácil você achar que ser cristão é frequentar um lugar, ler um livro. Eu frequento um lugar e leio um livro. Isso é ser cristão. Que livro? A Bíblia. Isso é ser cristão. Isso não significa ser cristão. Qualquer pessoa pode frequentar esse lugar. Qualquer pessoa pode ler esse livro. Agora, nós acostumamos com isso e esquecemos de crescer. Esquecemos de avançar. Esquecemos de estudar o texto bíblico, de nos quebrantar e pedir perdão a Deus por todas as nossas falhas e erros. Esquecemos de pedir a Deus para nos ajudar na abnegação e na renúncia dia após dia. Porque não é só sobre vir aqui, mas é sobre vir aqui quebrantado. É sobre vir aqui querendo mudar. Leite, até agora vocês conseguem comer, tomar. Mas alimento sólido não dá, doutrina de verdade, avanço, servir na obra, crescer no ministério. Não tem como. Não pode. Não dá. Porque ainda sois como homem natural, carnal, feito de carne, o homem que não foi regenerado, aquele que não é espiritual. Tem gente na igreja que está parecendo mundano. Tem, não tem? E aí fica o povo assim, não, mas só fala mal. Não é que só fala mal. Mas para falar só bem também tem um monte.
Para chegar aqui e falar assim, gente, que igreja maravilhosa. Vocês amam Jesus demais. Vocês são crentes. Eu quero falar para vocês que daqui para frente é só isso aí mesmo, só vai melhorar e está tudo certo. Qualquer um poderia. Agora, preocupar com o crescimento são poucos. Porque para crescer vai ter que doer, vai ter que doer. Vai machucar, irmão. Vai fazer com que você se sinta apertado. Não tem um ditado que diz carro apertado? É isso não? É que canta, trem assim? Não é, Paulo? É assim. Tem gente que está na zona do conforto e quer crescer. Quem está na zona do conforto não faz exercício, não faz uma dieta. Está na zona de conforto. Como é que vai ter resultado? Não vai ter resultado não. Paulo está dizendo, tem algo a mais do que o leitinho. Quer ficar no leitinho? Eu vou fazer assim agora, ó. Desse lado, não estou falando de vocês que não, tá, gente? A partir do próximo culto. Vou pôr aqui, ó. Pessoas que querem ficar no leitinho. Pra eu saber. Pessoas que querem amadurecer. Vai ficar do outro lado. Pra eu saber quem quer amadurecer, quem que eu dou leitinho, quem que eu dou alimento sólido. Imagina, se chegássemos nesse nível. Mas é o que o Paulo está falando. Tem gente aí que é só leitinho. Só leitinho. Não aguenta mais nada. 3. Agora Paulo vai falar assim, mas por que Paulo está pegando pesado com essa turma? Pode ser aqui, ó. Porque havendo entre vós ciúmes e contendas, ciúme, querendo o que é do outro, e não, ou melhor, perdão, não querendo para o outro aquilo que é seu, tomando para si apenas para si somente, contendas, inimizades, brigas. Não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Se isso está acontecendo na igreja de Corinto, então aqueles que estão fazendo isso na igreja de Corinto estão semelhantes a uns mundanos. Perceba que em todo o tempo Paulo não diz que eles são ímpios. Diz que eles estão se comportando como. É diferente. Viver na prática do pecado, irmão, não é normal, não é realidade da vida do crente. Mas o crente ainda tem muitos pontos para consertar. Tem muita coisa para melhorar. E Paulo está dizendo, neste ponto de briga, de ciúme, de contenda, vocês estão como os carnais. Vocês estão como os ímpios. E é muito natural isso na nossa vida, às vezes, se não vigiarmos. A maioria das pessoas não vai na igreja. Você está aqui na igreja. A maioria das pessoas não busca Jesus, você está buscando. A maioria das pessoas não toma ceia e não tem conversa com o irmão, você está aqui fazendo isso tudo. Aí parece que as outras coisas vão deixando de lado, irmão, mas aqui a Bíblia está convidando você para um radicalismo. Não é só para fazer uma coisinha ou outra que os outros fazem, não, é para ser radical. Radical. Não, cristão meia boca já tem demais. Cristão que lê Bíblia está fazendo mais do que a sua obrigação. Ora, 10 minutinhos ali, é normal. Agora, irmão, se você quiser ir além, você vai ter que ser radical. Em tudo na sua vida é assim. Abre uma empresa. Vai lá na empresa só 3 vezes na semana para você ver. Tem um projeto. Trabalhe nesse projeto só 1 hora por dia para você ver se vai acontecer. Não vai. Na vida cristã é a mesma coisa, irmão. Ou é radical ou não é. Onde você quer chegar em Deus? Onde você quer chegar em Deus? O que você quer ter de Deus? O quanto você quer ser usado? O quanto você quer conhecer da palavra? Porque, irmão, vai exigir tudo. Se quiser viver uma vida íntegra com Deus, vai ter que vigiar em todas as áreas da vida. E esses crentes aqui eram crentes, mas não estavam vigiando em todas as áreas da vida. Tinha ciúme lá dentro e tinha contenda. Agora ele já explicou, ele já falou o problema, e agora ele vai ser ainda mais específico. Irmão, assim que é bom. Não adianta chegar aqui, tem coisa errada nessa igreja, hein? Tem coisa errada nessa igreja. Com quem? Com o Jonathan. O Jonathan está errado. O quê? É assim que o crente faz. Tem coisa errada na igreja? Tem. Quem é? É o Jonathan. O que ele está fazendo? É isso. Sabe o que é isso? É Josué. Josué capítulo 7. Josué vence Jericó, correto? Vence Jericó.
Aí vai para uma cidadezinha chamada Ai e perde a batalha em Ai. Venceu a batalha de Jericó, que era gigante, e perdeu a cidade de Ai, que era pequenininha. Mas por que perdeu? Porque tinha um homem que fez coisa errada em Israel. Só que esse homem, quem é? Porque vai ter que requerer dele para Israel ganhar a próxima batalha. Quem é este homem? Está na tribo de Judá. Está entre os Zeraitas. Está na casa de Zabdi. É Acã. Pega Acã. Mata Acã. Porque Acã pegou despojos da guerra e levou para sua tenda. Não era para pegar nada da vitória de Jericó. Era para seguir caminho sem carregar nada dos inimigos. Pegou e escondeu. Israel perdeu. Quando você esconde alguma coisa, irmão, quem sai perdendo é a igreja. Quem sai perdendo é o povo de Deus. Você tem que ser um exemplo para que a igreja saia ganhando. Porque não adianta, o louvor está uma bênção e a diaconia está porca. Não adianta. Não adianta o pastor estar bem e o membro estar mal. Mas também não adianta a igreja toda querer e o pastor não está valorizando, não está servindo, não está orando, não está buscando o Senhor. Não adianta. É uma coletividade. Trabalhando juntos. Aí, já que lá em Josué foi específico, já que aqui nós temos que ser específico, Paulo foi específico. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo. Paulo era o apóstolo. E o outro, eu sou de Apolo. Já falamos de Apolo aqui. Apolo era um pregador, era um mestre eloquente, falava muito bem. Chegou em Éfeso, foi discipulado por Priscila e Áquila e enviado para Corinto. Não é evidente que andais segundo os homens? Se você está dizendo que é de Paulo ou é de Apolo, ou seja, já criou uma contenda, uma divisão na igreja, vocês estão andando igual aos homens que não têm Deus. Porque isso é uma característica de quem não tem Deus. Escolher um em detrimento do outro. Preferir um grupo e não todos os grupos. Não estou falando de intimidade, de amizade. Estou falando de pecado. Isso não é correto. E por que não é correto? Versículo 5. Quem é Apolo? E quem é Paulo? Ele vai responder, mas a pergunta é retórica. É retórica, por isso que ele mesmo que responde. Vocês estão falando que é de Paulo? Vai ter gente aí falando que é de Apolo. Olha para você ver, irmãos, excelentes opções. Paulo e Apolo. Mas não é para escolher nem entre Paulo e Apolo, não. Excelentes opções. Mas não é para escolher entre um e o outro, não. Por que não? Porque quem é Paulo? Quem é Paulo? O maior apóstolo de todos. Mas a pergunta continua, quem é Paulo? O maior líder do cristianismo. Mas a pergunta continua, quem é Paulo? Quem é Apolo? O melhor pregador que já pisou na Acaia. Continua a pergunta, quem é Apolo? Porque depende do seu referencial, irmão. Você se acha o que você se acha? Eu acho que é porque o seu referencial está muito pouco. Se você se acha bom demais, olha para Jesus. Se Jesus for o seu referencial, o seu tupete vai baixar rapidinho. Na hora, quem falou na hora? Na hora. Agora, se o seu referencial for essa caneta aqui, você está bem na fita. Mas o nosso referencial é Cristo. E diante de Cristo, quem sou eu? Nesse sentido aqui. Diante de Cristo, da perfeição de Cristo, da santidade de Cristo, da divindade de Cristo, quem é você, Rubinaldo? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Por que vocês estão dando super valor a homens? Por quê? Agora, esse valor aqui você pode dar a homens, ó. Servos, por meio de quem Cristo. Não passa de servos. O maior apóstolo e um dos melhores pregadores da Escritura. Homens com ministérios que arrastaram multidões. Homens extremamente relevantes, irmãos. Esses caras, com todo respeito, esses camaradas, viveram 2000 anos atrás da gente aí. E nós estamos falando deles aqui até agora. Então são exemplos a serem seguidos.
mas diante de Deus, servos. A gente fica idolatrando o homem. Qual que é o pregador que você mais gosta? É um servo. Qual é o pastor que você mais gosta? É um servo. Qual é o homem com o maior trabalho missionário? Glória a Deus por isso, irmão. Glória a Deus por isso. Mas não passam de servos. Quem é o seu exemplo no ministério? Que bênção. Homens, tem até o livro, né? Heróis da fé. É isso mesmo. São homens louváveis. São homens que nós não temos capacidade de chegar nem no dedinho deles. Mas não passam de servos. Servos, instrumentos, por meio de quem crestes, ou seja, aqueles que anunciaram o evangelho. O cara pode ser a melhor coisa do mundo, o cara mais eloquente, mais estudioso, mais conhecedor, só vai ser um canal. É só um canal. O cano pode ser a coisa mais linda do mundo, o melhor cano. Pode ser a manco. A manco é o melhor, João? A manco ou tigre? Tigre. Tigre é o melhor. Mas é por causa da propaganda. A manco pode ser o melhor, irmão. Se não ligar a torneira, não sai nada. Não sai nada do cano. E nós? Nós somos o cano. Nós somos o canal. Se não fluir das nossas vidas, irmão, rios de águas vivas, não adianta essa estética sua, não. Não adianta essa eloquência sua, não. Não adianta esse talento seu, não. Porque você é apenas servo, por intermédio entre Deus e o homem, no sentido da pregação, claro. Agora, o segredo está na parte B do versículo 5. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. A fé vem de quem? Vem de Deus. 1 Coríntios 3:5, Filipenses 1:29, Efésios 2:8 e Hebreus 12:2. Em todos esses textos, nós percebemos que é Deus que dá fé ao homem. Olha que interessante isso. Aí a gente já parte para o campo da soteriologia, da salvação. Tem que crer para ser salvo, não tem que crer para ser salvo? É claro que tem. É impossível alguém ser salvo sem crer. Então você tem que crer mesmo. Então a pregação é creia. Mas quem dá fé? Mas a fé vem de onde? Você consegue brotar fé em você mesmo? A fé vem de Deus. E aí nós estamos na tensão. Soberania de Deus e responsabilidade humana. Porque a pregação é creia. Só que quem dá a fé é Deus. Eu não posso falar creia e a Daniela vai ali, do coração dela surgir fé. Não é assim. É Deus que põe fé no coração dela. Hã? A fé vem pelo ouvir a palavra. Esse é o meio, esse é o canal. A fé vem pelo ouvir. Mas o ouvir não é o autor e consumador da fé. O autor e consumador da fé é Deus. Hebreus 12:2. O querer como o realizar. Efésios 2:12, Filipenses 2:12 e 13. Agora, perceba comigo. Eu tenho um canal para chegar lá. É crer. Mas quem me dá fé é Deus. Outro exemplo. A mensagem que a gente mais fala, né? Tá ali, ó. Arrependei-vos. Quem que arrepende? É o homem que arrepende. É você que tem que se arrepender. Mas Atos 11:18. Romanos 2:4. 2 Timóteo 2:25. E Atos 5:31. Quem dá o arrependimento é Deus. É de Deus que vem a condição para você se arrepender. Você é totalmente dependente de Deus, irmão, para tudo. Se você falar assim, eu tive fé, é verdade. Mas você teve fé por quê? Porque Deus colocou lá. Se você falar assim, eu arrependi, é verdade. Mas por quê? Porque Deus te fez arrepender. Nós somos dependentes de Deus. Então quem é Paulo, quem é Apolo? Só os servos. Porque quem te deu fé não foi Paulo, não foi Apolo. E isto conforme o Senhor concedeu, entregou a cada um. Percebe? Traduzindo, trocando em miúdos. O pregador que te fez receber Cristo não é digno de adoração. O pregador que te apresentou Cristo foi um canal que você deve honrar, claro, mas ele não passa de servo, porque Deus usou ele. Se não tivesse essa pessoa na vida, se as pessoas não tivessem nascido, Deus levantaria outra para pegar para você.
Se não tivesse a Lagoinha Mangabeiras, você estaria congregando em outro lugar. Pai na fé? O nosso pai na fé é Abraão. Hoje em dia, né? Paulo. Paulo diz que ele era pai no sentido de ter gerado alguns homens na Bíblia, nesse sentido de ter pregado o evangelho para eles. Existe biblicamente, mas não é o que nós estamos vivendo hoje, não. Deixa eu explicar as duas coisas. Biblicamente, quando Paulo diz que alguns são filhos dele e tal, é no sentido de eu gerei vocês, eu plantei em vocês, eu cultivei vocês, eu discipulei vocês. Hoje em dia, muitos tratam isso como superioridade espiritual, né? Como se fosse, você é dependente de mim, eu sou a sua cobertura, você não pode fazer nada sem mim, não. Eu estou acima de você e eu sou responsável por você espiritualmente. Isso Jesus mesmo condena, essa arrogância espiritual. Jesus condena quando diz: a ninguém na terra chameis por pai, porque só um é vosso pai e ele está no céu. Depende muito da sua intenção, mas hoje em dia é difícil falar isso. Mas a gente tem casos de pessoas normais, dizendo assim, simples, sem maldade, dizendo, ele é meu pai na fé, ou seja, ele me ganhou para Cristo. Eu entendo o que ele quer dizer. Mas cuidado com o que está por trás, aquela teologia da cobertura espiritual exacerbada, exagerada, tudo aquilo que manipula a pessoa. É como se eu... Tem inúmeros casos desses aí. Mas se você idolatrar um homem, né? Você está falando? Com certeza. Com certeza. Porque aquele camarada, ele só fez o que fez na sua vida porque Deus o usou. Porque Deus o protegeu, o abençoou e o serviu de canal. Serviu de canal. Agora, olha para você ver, ó. O versículo 6 mostra o papel de cada um. Eu, Paulo, dizendo, plantei. Apolo regou. Ele plantou. Por que Paulo plantou? Por que o texto está falando que Paulo plantou? Não, os dois estão certos. Mas por que Paulo plantou? Paulo semeou a boa semente e Apolo regou. Tá, mas o que é Paulo semear a boa semente? Não, mas o que ele fez para isso? Isso, fundou a igreja. Ele fundou a igreja na segunda viagem missionária. E Apolo veio depois regando, ou seja, pregando, ensinando. Nós temos esse exemplo, por exemplo, aqui mesmo. A Priscila e o Arley plantaram este lugar. Quem lembra da Priscila e do Arley? Nós estávamos conversando sobre isso. O Vitor, a Bebete, o Kiki, pessoas que estavam aqui há mais tempo que a gente. Eles plantaram. E agora nós estamos fazendo o quê? Regando. E se eu sair daqui amanhã, o Pedro sair daqui amanhã, aí levanta, o Pio vai ser o pastor da igreja aí agora, o Tarley, o Vitor, agora eles estão regando. Aí Deus leva o Rubinaldo para outro lugar, o Tarley para outro lugar, o Vitor para outro lugar, vai chegar mais gente. Ou você acha que Deus está de lá do céu assim, nossa, e agora, hein? Não, o Mateus saiu da Lagoinha Mangabeiras, o que eu vou fazer? Mas a obra continua. A obra continua. O pastor Márcio saiu da Lagoinha e a obra continua. Paulo morreu, mais ou menos. Quem falou mais ou menos? Vigia. Paulo morreu, mas a obra continuou. Paulo morreu, mas deixou Timóteo. Paulo morreu, mas deixou Tito. Está entendendo? Nós temos papéis. Alguém levantou a mão? Não, né? Nós temos... Você que levantou a mão? Peraí. Nós temos papéis, funções. Vê se desligou aqui. Desligou? Tá funcionando? Desligou ou não? Não desligou? Mas responde a minha pergunta. Não? Eu não sei, eu estou perguntando uma coisa. Paulo... Não, pode significar sim. Não, eu desisto de gravar. Não pode significar? Pode. Aqui, ó.
presta atenção. Paulo plantou, ele foi usado por Deus, mas Apolo regou. E tinha gente lá assim, ó, não, eu quero quem plantou. Aí, ó, tem gente aqui agora, eu quero o pastor Márcio. Ah, mas agora é o Flavinho. Não, mas não serve não. Tá entendendo? Não, eu quero Paulo, eu não quero Timóteo. Eu não quero Apolo. É o melhor pregador, não, mas eu estou lá firmado ainda em quem plantou. Não é assim a igreja de Cristo. Irmão, se você tem pelo menos aí 10 anos de igreja, você sabe. O ministério, ele é volátil. Como é que fala? Versátil, volátil, sei lá. Itinerante quase isso. Porque um dia você está aqui, outro dia você está lá, outro dia... Mas tem um plantando e outro regando. A respeito de líderes religiosos, eu usava o seguinte termo: o que vai ser dessa igreja assim? Ah, meu Deus. Eu te falo, vai crescer, vai melhorar. A igreja continua e, teoricamente, os líderes, esses tais líderes religiosos, são em decadência. É claro. Olha aqui, ó. Deixar você falar agora, Bernardo. Só escuta essa. Depois você falou, vai falar. Tá, daqui a pouco depois do Bernardo. Escuta essa aqui, ó. Escuta essa aqui, ó. Escuta essa aqui. Paulo, o apóstolo Paulo, chegou em Jerusalém, não foi aceito em Jerusalém, depois da sua conversão, e foi levado para Tarso. O texto bíblico diz que depois que Saulo saiu de Jerusalém, a igreja crescia e tinha paz. Paulo saiu da igreja, a igreja começou a crescer e ter paz. Tá entendendo? Pode falar, Bernardo. Vai pensando que se ele não tinha sido espiritual, ele faz essa comparação da maturidade, essa é uma situação terrível, porque a gente tem igreja atual, é uma igreja que estaciona no tempo, porque se ela não tem compartilhado as questões espirituais, e aqui você vê uns terríveis exemplos que vocês viram que são vários dessa igreja. Isso, fala isso. É exato. Exato. Então, o que acontece? Uma igreja que não escuta as questões espirituais, porque as questões espirituais são decididas e servidas espiritualmente, ela está completamente estacionada. Então, crente que esse não, é um caso no meu entendimento, se ele não compartilha das questões espirituais, ele não converteu. Com certeza. Então, nesse sentido aqui, é uma igreja morta. Sem dúvida. E igreja morta significa uma igreja sem nenhum tipo de influência, no sentido da igreja. Qual igreja que é? Lá do Apocalipse, uma das 7, Deus disse para ela que se ela não se arrependesse, ele iria apagar o seu candeeiro. Acho que é de Éfeso. Apagar o seu candeeiro, ou seja, você vai perder todo tipo de influência que você tem aí. Pode falar. Bom, a questão é o seguinte, você estava falando do fundador da igreja aqui. Eu estou aqui desde quando a Priscila Estava aqui. E, com todo respeito e carinho que eu tenho para eles, a igreja melhorou 50 mil vezes depois que eu saí. Não porque eu saí. Vou falar isso com eles. Eu amo eles em Cristo, são maravilhosos, pessoas com todo respeito, com carinho, respeito. Mas assim, a igreja, ela ficou. Isso. E a tendência. Preso no homem. Eu sou cara. Eu saí dali, eu tenho. 10 porque a obra. Sabe por que isso? Por causa da sequência do versículo 6, olha lá, ó. Mas o crescimento veio de Deus. Está no versículo 6 que você está falando. Paulo plantou, Apolo regou, mas quem é que faz crescer a semente? Irmão, planta um pé de goiaba aqui. Pega a melhor semente, pega o melhor solo e planta. Rega todo dia. Se Deus não quiser, não cresce nada. O que vocês estão fazendo? Já estava conversando sobre isso? Sério? Eu nem ouvi. Pega um pé de goiaba, irmão, uma semente de pé de goiaba, coloca aqui. Se Deus não der o crescimento, não cresce.
Traduzindo, pega as melhores estratégias, os melhores conceitos, os melhores padrões, faz todo tipo de estatística, pega tudo isso e traz para uma igreja que você vai começar com ela. Ó, a igreja tem que ter isso, tem que ter aquilo, para crescer tem que fazer aquilo. Não, se Deus não der o crescimento, não cresce. Mas você lembra do início da aula passada, que nós estávamos comentando sobre o assunto aqui? Eu estava sentado ali, eu estava conversando com você, com esse grupo. Pensando que eu falei assim, que o crescimento vem de acordo com o alimento que você dá para a sua família. Mas não é nem... Porque se você tiver um alimento de qualidade para a sua família, mas... Isso, mas por trás do ensinamento sólido, por trás de tudo isso, Deus. É Deus com a mão nesse lugar falando assim, ó, vou abençoar, vou estender, vou fazer, vou dar graça, vou dar misericórdia. É Deus, por trás de tudo vem Deus. Aí o 7 humilha ainda mais o obreiro. Irmão, vamos trabalhar na obra de Deus para a gente aprender a ser humilde. Vamos trabalhar na obra de Deus para a gente aprender que nós não somos muita coisa, não. Eu sempre falo isso. O ministério é totalmente diferente de uma empresa, da sua performance. Porque aqui não depende da sua performance. Aqui depende da vontade soberana de Deus. Olha o 7. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Pode falar, meu irmão. Lídia, Atos 16, 14. É Deus, exato. As melhores palavras. É isso. É isso mesmo. É isso mesmo. Porque se não for o agir de Deus, gnose não salva ninguém. Conhecimento não salva ninguém. Eloquência não salva ninguém. Estratégia não salva ninguém. Não salva ninguém. Agora, imagina Deus olhando para essa igreja e falando assim, eu vou expandir essa igreja. Eu vou fazer essa igreja crescer espiritualmente. Eu vou dar graça a essas pessoas. Aí, meu irmão, aí literalmente o céu é o limite. Mas se Deus falar também, tem nada com isso aí não. Se Deus falar, não põe meu nome nisso aí não, que eu não estou nisso não. Você acha que tem igreja que Deus falou isso? Não põe, eu não tenho nada com isso aí não. Isso aí não é igreja, isso aí não. Com certeza. Versículo 7, peraí. Então fala. Não, depois você fala então. Quando desligar, você fala. O Vitor corta, vai. Não vou falar as denominações, mas eu fui em diversas igrejas, não como médico, só para ministrar. Eu vi os pastores, pessoas que se intitulavam pastores, bispos, apóstolos, eu sei lá mais o que, a pregar algo dentro da palavra, mas lá no meu subconsciente estava aquela palavra que eu aprendi lá no carisma. Ok. Esse fora do contexto é prefixo prevencer. Só que detalhe, eu vi o crescimento naquele ambiente, a gente via a possibilidade. Não, mas deixa eu explicar. Pera aí, gente. Da Universal. O crescimento aqui é um crescimento espiritual. O crescimento aqui é um crescimento espiritual. O assunto aqui é espiritual. Não é quantidade, não é número. É uma igreja crescer sendo madura. Só deixa eu avançar aqui agora. Você quer falar só mais uma frase? Uma frase. Amém. Deus abençoe. Mas a Bíblia, se a gente entender a luz das Escrituras,
o crescimento espiritual acompanha o financeiro. Mas não é uma prosperidade que vai ficar milionário. A Bíblia traz a prosperidade espiritual como a financeira, a de Deus não deixar a gente padecer necessidade, a provisão diária. É algo que eu até me diverti a não usar isso como pregação, para não falar que eu estava tentando barganhar uma bênção. Aí, depois eu tirei, eu usava isso como exemplo, mas depois eu tirei isso para não ficar que eu estava parecendo que eu estava barganhando uma bênção. Eu usava o meu telefone, eu tenho um G54 Motorola. É o telefone que supre as minhas necessidades. Mas eu, no final, eu quero um iPhone 15. Aí é diferente, algo para suprir o meu capricho, para suprir aquilo que eu necessito. Isso é igual a Vitória Souza, pregando. Entendeu? Eu estou usando isso como exemplo. Mas isso serve para tudo na vida. Porque muitas das vezes a gente quer uma Ferrari para suprir os meus caprichos, mas eu tenho um Honda Civic que supre a minha necessidade. É isso mesmo. Entendeu? Então, ao meu ver, ao que eu entendo na Bíblia, o que a Bíblia diz, que a provisão financeira, a provisão espiritual, a provisão financeira, ela vem dentro da minha necessidade, não dentro dos meus caprichos. Isso. Agora, voltando para cá, presta atenção. O que o texto está dizendo de crescimento é um crescimento espiritual. Não é de quantidade, não é de pessoas, não é de galpão maior, é um crescimento espiritual. Pessoas crescendo em Deus. Quem dá esse crescimento é Deus. Não é a eloquência de Paulo e nem a de Apolo. Agora, olha o contraste. Olha o contraste, versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um. Vocês entenderam? O versículo 4 tinha divisão. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Agora, Paulo e Apolo não estavam divididos. Paulo e Apolo estavam unidos. Eles são um. Mas a igreja, por uma mal interpretação do ministério deles, estava dividida. Paulo e Apolo, unidos. Igreja, por causa deles, dividida. Entenderam? Nem sempre o problema da igreja são os líderes. Muitas vezes o problema da igreja é o líder. Muitas vezes, mas nem sempre. Porque Paulo e Apolo estão fazendo a obra e eles são unidos, são um, estão em um único pensamento. Mas a igreja, por não entender isso, estava dividida por causa deles. Não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Você acha que Paulo e Apolo iriam gostar de ter uma igreja com fã-clube? Claro que não. Uma igreja com grupinho? Não, eu gosto de fulano. Não, eu gosto de Beltrano. Não, fulano eu não quero. Beltrano eu não quero. Você acha que Paulo e Apolo, maduros como eram espirituais, iriam gostar de uma coisa dessa? Hoje em dia, irmãos, alguns líderes, quanto mais pessoas perto, quanto mais pessoas bajulando, melhor. Mas Paulo e Apolo, o contrário. Nós somos um, gente. Paulo está lembrando a igreja aqui. Vocês estão se dividindo por nós e nós nos unindo por vocês. O efeito ao contrário. Ô, irmão, Paulo e Apolo lutando, trabalhando, pregando, anunciando. A igreja fazendo tudo ao contrário. Tem que ter paciência. Os dois totalmente não os dois não devem ter parado de olhar na cara do outro e falar assim. Olha a continuação do 8 aí, Paulo. Ó. E cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Aqui nós temos uma doutrina escatológica. O que é escatologia? A doutrina das últimas coisas. E existe uma palavra aqui que é um motivo de grande suspense na vida cristã, né? Galardão. O que é galardão? Não, peraí, só um minutinho. Daqui a pouco você fala. O que é galardão? Com todo respeito. O que é galardão? Galardão significa pagamento por um salário. É um salário, pagamento por um trabalho, é uma recompensa.
Só que o texto bíblico não diz o que é. Nós temos uma recompensa única, total, geral, eternidade, novo céu, nova terra, viver com Cristo, ressurreição, corpo glorificado, novo céu e nova terra. Nós temos essa recompensa que todo mundo que é crente vai ter. Só que a Bíblia promete algo específico. 1 Coríntios 3 vai deixar isso mais... Nós estamos no 3, a partir do 10 até o 17, vai deixar isso ainda mais claro, que é a matéria da semana que vem. Que existe diferença de galardão. Existe pessoa com um tipo de galardão e existe outra pessoa com outro tipo de galardão, com outro tipo de pagamento. Isso aqui não é salvação pelas obras, isso aqui é recompensa pelas obras. Galardão não é salvação pelas obras. Galardão é recompensa pelas obras. Efésios 2:8, salvo pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Mas no versículo 10 a Bíblia diz que somos criados feitura de Deus para as boas obras. É totalmente diferente. Boa obra salva? Não, mas todo salvo pratica boa obra. Entendeu? Então você não é salvo pelas obras, mas se você é salvo, de fato você tem obras. E se você tem obras, você tem recompensa das obras. Porque no Senhor, Paulo diz em 1 Coríntios 15, que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Então tem a recompensa. E Paulo está dizendo, Apolo vai ter a recompensa dele. Paulo vai ter a recompensa dele. O galardão, o pagamento pelo trabalho, o salário. Ô meu irmão, qual será o nosso galardão, hein? O que será isso? Qual o detalhe disso? E qual o tamanho do meu? Qual o tamanho do seu? Qual o tamanho do outro? São um. O que planta e o que rega são um. Como está escrito na sua? Tem um só propósito, são um. Estão unidos, ligados a um objetivo. Um propósito. Edificar a igreja, plantar a igreja, regar a igreja, trabalhar para a igreja, trabalhar pelos irmãos, pregar o evangelho, arregaçar as mangas, trabalhar, irmão. Acredito. Eu também. Então começa a fazer hoje, pô. Pronto. Isso você falou que tem que escrever isso para servir a igreja. Se servir na igreja pode te dar a falsa impressão de simplesmente servir neste lugar aqui. Servir a igreja. Servir na igreja te faz soberbo. Servir a igreja te torna humilde. Essa é forte, anota aí que eu vou postar. Verdade, concordo plenamente. Agora, para finalizar, nós temos o versículo 9. E olha, irmãos, na Bíblia nada é por acaso. Por que na Bíblia nada é por acaso? Porque a Bíblia foi inspirada por Deus. A Bíblia foi soprada por Deus. Agora, esta Bíblia que foi soprada por Deus, olha o que diz o 9. Eu vou ler e eu quero ver se você está prestando atenção. Porque de Deus somos cooperadores, Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Qual foi a palavra que eu mais usei aqui? Deus. Porque a ênfase é Deus. Deus não é o nome de Deus. Deus é um título. O elevado, o altíssimo, o todo-poderoso. Nós chamamos a nossa divindade de Deus. E aqui 3 vezes a palavra Deus, porque de Deus somos cooperadores. Olha que privilégio, irmãos, companheiro de trabalho. Deus precisa de você para alguma coisa? Não precisa para nada. Mas Ele te permite cooperar. Não, Ele faz o que Ele quiser, a hora que Ele quiser, mas Ele, dentro da sua soberania, escolheu te usar.
Olha que bênção. Nos dá esse privilégio. Porque o texto diz, cooperadores, os que trabalham juntos. A obra é de Deus. E ele colocou presbíteros, colocou diáconos, colocou pastores, evangelistas, apóstolos, profetas e mestres. E tudo isso é uma graça misericordiosa. Agora, duas imagens aqui, exemplificando a igreja. A primeira é uma lavoura lá, lavoura de Deus. Então vai ter que plantar, vai ter que regar. E o texto também, edifício de Deus, vai ter que construir. Aos engenheiros aí da igreja. Posso começar lá no teto, lá a obra? Não posso. Então, irmãos, o edifício é algo que está sendo construído. A lavoura é algo que está crescendo. A igreja está crescendo. O edifício, a igreja, está sendo construída. Não vem para cá achando, mas que essa plantação já tinha que estar pronta. Não, tinha que estar não. Nós estamos crescendo. E crescendo vai ter erva daninha. Crescendo vai ter bicho. Crescendo vai ter joio. Crescendo vai ter larva. E o edifício que está sendo construído? Vai acabar a verba. Aí vai ter que esperar. Mais verba, né? Vai ter um problema no cimento. O tijolo não veio o que eu pedi. Aí o que você faz? Mas você tem duas opções. Você para a obra ou você continua. Aos trancos e barrancos. Mas a gente continua. Por quê, irmãos? Porque estamos crescendo. Não existe igreja perfeita. E existe igreja que desistiu de procurar a perfeição. Hoje eu estou nas frases. Não existe, gostei dessa também. Vou pensar. Não existe igreja perfeita. Existe igreja que desistiu de buscar a perfeição. Então aqui... Toda a história, quanto mais alimento você recebe, mais consolidado você é, quanto mais seguro, quanto mais seguro, criança você é. Então, você tem perfeição em Cristo, a criança você é. Você pode ser tudo, uma pessoa madura. Se você não é consolidado, se você não tem bom alimento, quando você nasceu, provavelmente quando você ficar velho, você vai tornar criança ainda mais. É isso aí. O que você falou? Alguém falou outra coisa? O que você falou? Se a perfeição é Cristo, então deixa eu buscar. Quê? Eu não entendi o final. Se a perfeição é Cristo, então deixar de buscar. Com certeza. Sem dúvida. Sem dúvida. Amém, irmãos? Irmãos, eu fico assim impressionado como que com poucos versículos a gente consegue abranger tanta coisa e aplicar tanta coisa para a nossa vida. Por isso que eu peço para vocês não faltarem do estudo bíblico. Porque versículo por versículo de uma carta é você estudar tudo que o autor quis falar naquele assunto. Porque é fácil chegar aqui, como eu faço no domingo. Irmãos, abrem em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 2. Aí, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, está vendo? Você tem que batizar, vamos batizar. Não tem nada a ver com o que o texto está dizendo. Apesar de ter falado batismo. Ela está querendo mostrar o que aconteceu com Israel no deserto. É o contexto de 1 Coríntios 10. Quando você faz um estudo expositivo, não tem como você chegar lá em 1 Coríntios 11 entendendo errado, porque você já vem na construção do autor. Essa carta aqui não foi eu que escrevi, não. Posso falar o que eu quiser dessa carta, não. Essa carta aqui não foi você que escreveu, não. Você não pode falar o que você quiser dessa carta, não. Tem uma linha de raciocínio, tem uma linha de pensamento. E o estudo bíblico expositivo te ensina a estudar a Bíblia de forma expositiva, versículo por versículo, compreendendo o contexto. A melhor coisa que você pode fazer para estudar um texto é conferir o seu contexto. Boa. Amém, gente? Vamos orar então para terminar? Ora por nós, meu irmão.